Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso curso de Planejamento e Controle da Produção, ainda no tema de previsão de demanda. E no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre os métodos de previsão de média. Esse método, esse conjunto de métodos, eles são muito importantes, principalmente para quem está estudando para concurso, tá? Porque são os métodos mais cobrados, são os métodos que mais caem em prova de concurso. Então vamos prestar bastante atenção, porque é um método bem simples de se entender e, para quem está estudando para concurso, se no edital tem lá previsão de demanda, é muito provável que caia uma questão parecida com esse tema que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos então para o vídeo. Em geral, os dados históricos contêm componentes aleatórios ou interferências que obscurecem a previsão exata da demanda. As causas que levam a essas variações aleatórias são de difícil de determinação e completa remoção dessa influência é inviável. Então vamos lá, a gente está falando aqui de métodos quantitativos de previsão de demanda. Métodos que são calculados a partir das vendas que ocorreram no passado. Então a gente tem lá quanto que a gente vendeu em janeiro, quanto que a gente vendeu em fevereiro, em março. A gente conhece essa quantidade, porque já ocorreram. Então a gente tem essa informação. Baseado nessa informação das vendas, a gente vai fazer uma previsão da venda no futuro. Só que qual é o problema? Quando a gente, por exemplo, a gente simplesmente considera que a venda do mês seguinte vai ser a mesma venda do mês passado. Por exemplo, vamos simplesmente repetir a venda real desse mês como sendo a previsão da venda futura. O problema quando a gente faz isso é que existe uma aleatoriedade entre uma venda e outra, entre um mês e outro. Então, por exemplo, no mês a venda foi de 300, no outro foi de 500, no outro foi de 400. Ou seja, se a gente for olhar para a média dessas previsões, 300, 500 e 400, a média é de 400, não é isso? Só que observa que teve uma variedade no mês foi 300, no outro foi 500. Tá vendo como que variou bastante de um mês para outro? Então, não adianta a gente simplesmente considerar o valor da venda do último mês, porque senão a gente não vai estar levando em consideração essa variação entre os meses. E essa variação vai provocar um erro na medida. Se a gente não considerar essa variação, ela vai provocar um erro. Então, simplesmente remover essa variação do método vai fazer com que a gente chegue numa previsão errada. Então, dessa forma, a gente vai incorporar essas variações no modelo. Fazendo o quê? Empregando no método de previsão a média, ou seja, fazendo uso de métodos que são baseados na média. Porque quando você calcula a média, você encontra um valor que está no meio, né? Ou seja, está no centro dessas variações. Então, os métodos de previsão baseados no cálculo da média das vendas passadas, eles fazem com que a gente dilua essa variação, fica ali no meio. E aí a chance da gente errar a previsão diminui, em função dessa variabilidade. Então eles vão diluir essa variação. Esses métodos fazem com que os valores historicamente baixos e os valores historicamente altos, quando a gente fizer a média, vai dar uma previsão ali no meio, que está entre os maiores e os menores. E aí se a gente tiver uma previsão alta, um valor real alto, a previsão estava ali na média, o erro não vai estar muito grande. Mas se o valor real for baixo de vendas, como a gente previu a média, o erro também não vai estar muito grande. Então o princípio é esse. Se existe uma média, a gente obtém essa média e usa ela como previsão, e aí nesse caso a gente vai estar diluindo essas variações aleatórias, consequentemente a gente vai estar encontrando um valor que vai minimizar o erro entre a previsão e o valor real que pode acontecer. Esses métodos fazem com que os valores baixos e os valores altos, das vendas se combinem, gerando uma previsão média com a menor variabilidade do que as dos dados originais, ou seja, do que a gente simplesmente considerar que a venda do mês que vem vai ser igual à venda que a gente teve hoje. Simplesmente repetir a última venda. Não, a gente vai considerar uma média de um histórico de vendas. Os métodos de previsão da média procuram privilegiar os dados mais recentes, pois normalmente esses dados são os que vão apresentar uma melhor representação da situação atual.
Então a gente não vai fazer a média dos últimos 12 meses, porque muito provavelmente a venda que a gente teve há 12 meses atrás não reflete tão bem a venda que a gente está tendo hoje. As vendas mais recentes dos últimos 3 meses vão traduzir muito melhor a expectativa que a gente tem para a venda do próximo mês. Então esses métodos são adequados quando os dados históricos variam em torno de uma média, típicos de produtos que estão na fase de maturidade do ciclo de vida do produto. Ciclo de vida do produto tem uma fase de introdução, tem uma fase de crescimento. Nessa fase existe uma tendência de crescimento das vendas. Método de previsão de média não vai funcionar nesse caso. Existe uma fase de maturidade em que as vendas se estabilizam. Nesse caso, métodos de previsão de média vão funcionar. E quando o produto começa a entrar em declínio, né, que as vendas começam a cair, quando ele já está se tornando obsoleto, novos produtos foram lançados no mercado, nessa fase também existe uma tendência de queda. Não vai poder aplicar o método de previsão de média, tá? Bem, o método da média móvel simples. Então esse é o primeiro método aí que a gente vai ver, que é chamado de método da média móvel simples. Como eu falei com vocês, muita chance de cair em prova de concurso. O método de projeção mais simples seria a repetição do último valor da série, ou seja, é considerar que a demanda do próximo período vai ser igual ao valor do período imediatamente anterior. Então, por exemplo, a demanda do mês seguinte vai ser igual à demanda que a gente teve real do mês atual. Esse procedimento, embora bastante simples, tende a produzir estimativas muito variáveis, porque vai incorporar na previsão toda aquela variação aleatória da demanda. Ela não foi diluída pela média. Por isso que é mais comum a gente, ao invés de considerar o último período, a gente fazer o cálculo da média. Então, uma alternativa seria considerar a média aritmética de N períodos. Períodos podem ser, por exemplo, meses, trimestres. Então, a gente considera a média aritmética desses N períodos anteriores, buscando suavizar o resultado da previsão, ou seja, reduzir a variabilidade. Esse procedimento é denominado de média móvel, pois à medida que um novo valor for incorporado a essa série, o valor mais antigo é descartado. Então imagina que a gente está lá fazendo uma média baseada no mês de junho, maio e abril. Então tá lá, junho, maio e abril. Só que agora a gente tem o valor real de julho. Então agora eu vou fazer a média de julho, junho e maio. Só que passou mais um mês, agora a gente tem o valor real de agosto. Então eu vou fazer a média de agosto, julho e junho. Então a cada vez que a gente recebe um novo dado real, né, de demanda, a gente incorpora ele no cálculo da média e remove o valor mais antigo. Por isso que é uma média móvel, porque a gente vai movendo ela ao longo dos meses, sempre calculando a média desses N períodos. Nesse exemplo que eu dei, N igual a 3, né, que eu considerei 3 meses. Mas poderiam ser 2 meses, ou 4, ou 5 meses. Aqui então tá a fórmula. Essa fórmula daqui é simplesmente a média, tá? É eu somar o valor da demanda dos últimos N meses e dividir pelo número de meses. Então, para calcular a média, eu somo, né, as vendas, sei lá, dos últimos 5 meses e divido por 5. Ou então somo as vendas dos últimos 3 meses e divido por 3. Então, simples cálculo de média. Importante observar que quanto maior for o valor de N, maior vai ser a influência de demandas mais antigas. Como eu falei, se a gente considerar, por exemplo, N igual a 12, o valor da venda de 12 meses atrás vai ter influência no cálculo da previsão de demanda. Só que será que a realidade da nossa empresa, né, em termos de vendas, de 12 meses atrás, ela é igual à realidade hoje? Se for, ou seja, a variação que a gente observou, o nível, né, de vendas que a gente observou se manteve nos últimos 12 meses, a gente poderia usar essa informação de 12 meses atrás. Mas se o nível hoje é um pouco maior do que aquele de 12 meses atrás, então essa informação já está desatualizada, já não serve mais para prever a demanda. Por isso que é mais comum na prática a gente fazer o cálculo da média móvel, incluindo os 3 últimos meses. Então vocês vão ver que na maioria das vezes o N é igual a 3. A gente faz a média desses 3 últimos meses ou 3 últimos períodos. Se for, por exemplo, trimestral,
dos 3 últimos trimestres. O método de previsão de demanda de média móvel simples é o mais elementar de todos os métodos de previsão quantitativos. Deve ser aplicado apenas para demandas que não apresentam nem tendência de crescimento ou decrescimento e nem sazonalidade. Sazonalidade é aquela repetição que acontece, por exemplo, aumenta a venda no inverno, diminui no verão, aumenta no inverno, diminui no verão. Então isso é um ciclo de sazonalidade, porque ele aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, período a período. Se tiver tendência e tiver sazonalidade, a gente não pode aplicar esse método de previsão da média móvel, tá? Então ele só pode ser aplicado quando existe apenas nível, ou seja, o ciclo de vida do produto está na fase de maturidade, em que não tem variação das vendas. Ou seja, em situações em que a demanda observada no passado apresenta pouca variação em seu comportamento, não havendo nem crescimento e nem diminuição perceptíveis ao longo do tempo. Se foi um aumento gradual, ele aumentou um pouco e se manteve nos últimos 6 meses. Você pode aplicar a média móvel também. Mas se a cada mês, né, a cada período, você está vendo uma variação, aí ela já não é mais útil, você não consegue mais aplicar ela. Esse tipo de demanda ocorre para produtos em sua fase de maturidade. Então, quando que a gente vai conseguir usar esse método? O produto tem que estar na fase de maturidade, que seja, por exemplo, de alimentação básica, porque aí não tem sazonalidade, né? Você consome o ano inteiro, arroz, feijão, macarrão, sal. Produtos de higiene básica, como sabão, sabonete, etc., que você usa o ano inteiro. Então não tem sazonalidade. Se ele está na fase de maturidade, ou seja, não tem nem tendência de crescimento e decrescimento, e ele é um produto de uso constante ao longo do ano, significa que ele não tem sazonalidade, a gente pode aplicar esse método da média móvel, tá? Deve-se ressaltar que a demanda por esses produtos pode ser afetada por fatores externos, como promoção de vendas, ações da concorrência, panorama econômico, que não devem ser desconsiderados na análise para a previsão. Ou seja, a gente está aprendendo aqui agora métodos quantitativos, que são métodos em que a gente insere um conjunto de parâmetros e ele numa equação matemática, e dessa equação matemática a gente obtém a previsão. Então tem lá o valor da previsão que veio como resultado dessa equação matemática. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente vai simplesmente pegar esse resultado que a gente calculou dessa equação? Não, por quê? Porque podem existir outros fatores que vão afetar o comportamento dessa demanda que não estão sendo considerados no modelo matemático. Então é muito complicado você adicionar ao modelo matemático todos esses fatores. Ação da concorrência, panorama econômico, promoções. É difícil você adicionar isso no modelo matemático. Então o que a gente faz? A gente calcula essa média móvel, por exemplo, para ter esse valor de demanda como sendo uma base, né, um valor base, e aí a gente vai numa fase qualitativa, ou seja, subjetiva, em que vai ter uma equipe, ou uma pessoa só, uma equipe que foi formada para projetar essa demanda, e essa equipe vai adicionar esses outros fatores que não são quantificáveis, ou seja, que não são numéricos, mas que são fatores que vão afetar a demanda. Então, como que a gente tem que fazer isso? Calcula, e depois, a partir desse cálculo, você pode levar para uma equipe, em que essa equipe vai adicionar outros elementos a essa previsão, que vão modificar naturalmente esse valor da previsão. E aí você vai obter um resultado ainda mais preciso do que você simplesmente pegar o resultado que saiu desse modelo matemático. E aí você pensa, tá, mas se eu adicionar mais um elemento qualitativo, o modelo vai ficar muito mais caro. Lógico, né? Você simplesmente substituir numa equação, tá muito barato. É muito fácil fazer isso. Só que qual é o problema? Quanto que custa o erro da previsão? Se o erro da previsão for barato, for irrisório, você simplesmente utiliza o valor que você encontrou desse modelo, ou seja, o seu processo de previsão ele é exclusivamente quantitativo, às vezes com um pequeno elemento qualitativo, que pode ser um gestor de administração,
ou alguém lá do marketing, da área de vendas, né, da área comercial da empresa, que adiciona ali um elemento para dar um ajuste nessa demanda. Só que imagina previsões de longo prazo, previsões de anos. O impacto de um erro dessa previsão é muito maior. Então o custo do erro dessa previsão é muito maior, dessas previsões em nível estratégico. E aí, nesse caso, a empresa ela não pode poupar investimentos nessa fase qualitativa, porque você não quer errar. O erro da previsão, nesse caso, causaria um impacto financeiro muito grande. Então, qual seria a maneira mais inteligente de se pensar nesse caso? Ora, se a gente está lidando com previsões de longo prazo, em que o custo do erro é muito grande, a gente investe mais nesse processo de previsão, constrói uma equipe multidisciplinar de diferentes áreas, marketing, financeiro, produção, para que todos eles tragam a sua experiência. Você aplica métodos quantitativos para obter os valores de referência, e cada um desses elementos, né, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe, vão adicionar outros fatores qualitativos, que são difíceis de você quantificar, para poder ajustar melhor a previsão de demanda. Então, nesse caso, é muito mais caro. Você vai ter que ter uma equipe para fazer isso. Só que o custo, o investimento na previsão é justificável. Por quê? Porque no que você diminuiu o erro de previsão, você não vai sofrer as consequências de você ter errado a sua previsão, ou de você ter errado a sua previsão por muito. Entendeu? Então lembre-se disso. Sempre vai ter uma etapa qualitativa que pode ser em menor grau ou em maior grau, né? Em maior intensidade, dependendo do quê? Do custo que você vai ter ao errar essa previsão. Quanto que custa isso? Então vamos trabalhar com exemplo. Voltando então aqui a falar de média móvel, tem aqui um exemplo típico, tá, de questão de concurso. Repara que a gente tem aqui nesse exemplo uma tabela. Os períodos aqui são períodos mensais, né, mês a mês, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. A gente tem aqui até o mês 13, né? E a gente tem aqui ó, o histórico de vendas até o mês 12, ó. Vendemos 124 unidades no mês 12, 118 unidades no mês 11, 135 unidades no mês 10. Então a gente tem aqui o histórico de vendas de cada período, com exceção do mês 13, né? Bem, vamos ver o que a questão vai pedir. Ela quer ó, a previsão de demanda pela média móvel, considerando 3 períodos e também 6 períodos. Então a gente vai fazer 2 questões, né? Qual o valor de N produz o melhor resultado? Então vamos tentar obter o cálculo da previsão de demanda, considerando primeiro 3 períodos, ou seja, 3 meses, e depois considerando 6 meses. Tá bom? Então vamos lá, vamos olhar aqui para a tabela. Como que a gente calcularia então a previsão de demanda para o mês 13, considerando 3 períodos? Olha, ela é o cálculo da média. Para o mês 13, a gente vai ter que fazer a média dos 3 últimos meses, né? O N é igual a 3. Então é a média da venda do mês 10, 11 e 12. Como é que a gente faz isso? Basta somar as vendas do mês 10 com a do mês 11 com a do mês 12 e dividir por 3. Então a conta que a gente vai fazer, qual é a previsão de demanda para o mês 13? 124 mais 118 mais 135 dividido por 3. Então com isso a gente encontra a previsão de demanda para o mês 13. Aí se eu quisesse calcular a previsão de demanda para o mês 12, olha, para calcular a previsão de demanda para o mês 12, eu tenho que olhar para os 3 meses anteriores, ou seja, 11, 10 e 9. Quais são as vendas em cada um desses meses? 118, 135 e 131. Então, qual é a previsão de demanda para o mês 12? É eu fazer o 118 mais 135 mais 131 dividido por 3. E para o mês 11? Para o mês 11 seria fazer, mês 10, 9 e 8. 135 mais 131 mais 111 dividido por 3. Aí para o mês 5, tem que olhar para o mês 4, 3 e 2. 106 mais 114 mais 95 dividido por 3. Qual é o último mês que a gente conseguiria fazer? O mês 4, né? Porque a gente precisa de 3 meses. Então aqui no mês 4 a gente ainda tem 3 meses, ó. Que seria o mês 3, o mês 2 e o mês 1. Ou seja, previsão de demanda para o mês 4, utilizando a média móvel,
seria 114 mais 95 mais 105, dividido por 3. No mês 3 a gente não consegue mais fazer porque a gente não tem 3 meses anteriores. A gente precisa de 3 meses para fazer a média móvel para 3 períodos. Então isso que eu falei está aqui, tá? Aqui tem a fórmula e tal, mas o importante é vocês entenderem o cálculo. Olha, para o mês 13, a gente vai fazer o quê? O do mês 12 mais o mês mais 11 mais o mês 10 dividido por 3. 124 mais 118 mais 135 dividido por 3. Nesse caso, o resultado deu... Não deu isso aqui, né? Tá? Essa conta aqui tá errada. Deixa eu fazer aqui. 124 mais 118 mais 135 dividido por 3. Daria 125,7. Ah, tá. Comi o 5 aqui, né? Ficou faltando 5. Depois vocês acertam aí. Então, ó, 125,7, né? Comi o 5 aqui. E aí, nos outros meses, 118 mais 135, agora eu vou até conferir, né? 118 mais 135 mais 131, dividido por 3, dá 128. Então tá aqui, ó, 128. Do mês 12, né? O mês 12 eu somei o 11 com 10 com 9 e dividi por 3. E, ó, por fim, para o mês 4, que é o último que a gente conseguiria fazer, seria a soma do mês 3 com o mês 2 com o mês 1, que é 114 mais 95 mais 105, dividido por 3, que dá 104,7. Tá bom? Bem, e a questão quer também que a gente considere os 6 últimos meses, 6 períodos. Ou seja, n igual a 6. Vamos voltar lá para a tabela, só para a gente ver. Como é que a gente calcularia isso? Ora, para o mês 13, eu preciso, se o n é igual a 6, eu vou precisar olhar para os últimos 6 meses. Ou seja, eu vou ter que olhar para o mês 12, 11, 10, 9, 8 e 7, né? Ou seja, eu vou ter que fazer 124 mais 118 mais 135 mais 131 mais 111 mais 125. E aí depois eu faço o quê? Somo isso, né? E divido por 6. E é isso que a gente vai fazer para o mês 13, para o mês 12, para o mês 11, para o mês 10. Até qual é o último mês que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer no máximo até o mês 7. Por quê? A gente precisa de 6 períodos. E no mês 7 a gente tem, ó, do 1 ao 6, né? Se a gente for tentar fazer do mês 6, a gente não consegue. Porque a gente não teria 6 períodos, né? A gente só teria 5. Então o último que a gente consegue fazer é o mês 7, no qual a gente vai somar o 135, 126, 106, 114, 95 e 105, soma esses 6 e divide por 6. Então voltando lá, a gente tem aqui, ó, por exemplo, no mês 13, a gente tem, ó, o 12 mais 11, 10, 9, 8, 8, 7. Soma isso daqui e divide por 6, vai dar 124 se eu não tiver errado na conta, né? Para o mês 12, aí é o 11, o 10, o 9, o 8, o 7 e o 6. Não sei porque eu comi o 8 aqui nos dois, mas beleza, vocês entenderam. Vai somando os meses anteriores, divide por 6, vai dar 125,8. E qual é o último mês que a gente consegue fazer? O mês 7, que seria a soma, ó, mês 6, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês 1, dividido por 6, que dá 113,5, tá? Aqui o que eu fiz foi só colocar esses resultados em uma tabela. Então ali, ó, aqui está a nossa tabela do enunciado. Os meses, né, e as vendas de cada mês. Nessa tabela daqui é o resultado da média móvel com 3 períodos. Quanto que a gente achou para o mês 13? 125,7. Quanto que a gente achou para o mês 12? 128. Essas foram as nossas previsões, utilizando a média móvel dos 3 últimos meses, né? Somando esses 3 e dividido por 3, a gente achou 128. Como que a gente achou 125,7? Somando esses 3 aqui dividido por 3. Até, ó, no mês 4, que a gente achou 104,7, que foi a soma desses 3 dividido por 3. E a mesma coisa para 6 períodos. Como é que a gente achou 124? Somamos esses 6 aqui, ó, e dividimos por 6. Como é que a gente achou para o mês 7? Somamos esses 6 aqui, do 1 ao 6, e dividimos por 6, achamos o 113,5, que foi a previsão de demanda para o mês 7. Tá bom? Então isso daqui é para a gente ver, a gente calculou para todos os períodos,
Normalmente, numa questão de concurso, a questão simplesmente pediria para a gente calcular a previsão de demanda para o mês 13. Que seria simplesmente a gente fazer o quê? Somar o 124 mais 118 mais 135 dividido por 3, né? Supondo que seja 3 períodos. Se fosse 6 períodos, seria a soma do 124, 118, 135, 131, 111 e 125 dividido por 6, e aí a resposta daria 124. Então é bem tranquilo, é simplesmente fazer a média. Aqui a gente tem esses resultados na forma gráfica, tá? Só para a gente poder observar que, ó, esses aqui são os dados reais das vendas, tá? Esse quadradinho aqui, ó, são os dados reais das vendas. O losango, na verdade, né? Os quadradinhos aqui representam a média móvel com 3 períodos. Olha o que a gente observa. A média móvel com 3 períodos, ela começou lá no mês 4, né? E aqui o triângulo representa a média móvel com 6 períodos, que começou lá no mês 7. O que a gente repara quando observa com 3 períodos ou com 6 períodos? É que essa com 3 períodos, ela varia mais, tá vendo? Enquanto a com 6 períodos, ela é mais comportada, ela varia menos em torno da média. Quanto maior for o período, né? Quanto maior for o número de meses que a gente considerar, mais estável vai ser essa nossa medição, essa previsão. Ou seja, mais a gente vai diluir a variabilidade dos valores da demanda. Então, se a gente trabalhar com períodos menores, as variações da nossa previsão vão acompanhar, de certa forma, as variações da demanda. Ou seja, vai acompanhar essa variabilidade da demanda. Quando a gente considera períodos muito longos, os valores tendem a uma média, ou seja, eles são menos suscetíveis a essas variabilidades, né, essas variações da demanda. Tá bom? Então observe que a projeção com 6 períodos produziu uma curva mais suave do que aquela obtida com 3, refletindo melhor o valor médio. Por outro lado, a projeção com 3 períodos, ela tendeu a acompanhar as variações da demanda real. Deve-se ressaltar ainda que sempre que se dispõe de um novo dado, né, a gente vai introduzir esse dado mais recente e abandonar o dado mais antigo. Por isso que ela é chamada de média móvel. Além disso, o número de períodos incluídos no cálculo da média móvel vai determinar a sensibilidade que esses dados vão ter aos dados mais recentes. Quanto maior for o valor de N, menor é essa sensibilidade. Quanto menor for o valor de N, mais sensível vai ser essa variação quando você incluir um novo dado. Então o novo dado ele vai impactar mais nessa projeção de demanda. Então o número de períodos incluídos no cálculo determina a sua sensibilidade. Pequenos períodos permitem uma reação maior à mudança de demanda, enquanto grandes períodos tratam a média de forma mais homogênea, como a gente conseguiu observar nesse gráfico. O ponto é, como avaliar então qual é o número de períodos que a gente vai utilizar na nossa previsão? Então até agora a gente não viu nenhuma forma de determinar o valor de N, que é um parâmetro importante, é o número de períodos que a gente vai considerar nesse cálculo da previsão. Então como que a gente calcula? Esse cálculo normalmente é feito por uma medida de erro. Que erro? Ora, o erro entre a previsão e o valor real da demanda. Então a gente vai tentar buscar aquele valor de N que traduz um erro menor. Então se a gente observar o erro, o histórico de erros, ou o erro acumulado, em função da aplicação desse método para diferentes valores de N, a gente vai ver aquele N em que o erro é menor. Então esse é o N que a gente vai usar. É aquele N que reflete melhor a realidade. É aquele N que introduz um erro menor na nossa previsão. Tá, como que a gente calcula o erro? Então tá aqui, ó. O erro é o valor que a gente observou menos o valor que a gente previu. Então a gente faz a diferença. A gente previu para o mês de agosto uma venda de 200 unidades. Mas quanto que a gente vendeu na realidade? Na realidade a gente vendeu 230. Então 230 menos 200 teve um erro de 30. Então isso é o que a gente chama de erro. É a simples diferença entre o valor real e o valor previsto. Bem, uma outra medida de erro
é chamado de erro absoluto. Tá, qual é a diferença do erro para o erro absoluto? É que o erro absoluto ele calcula o módulo. O que é o módulo? O módulo é simplesmente o resultado tirando o sinal. Então, por exemplo, se nesse exemplo daqui, ó, a nossa demanda fosse de real foi de 200 e a demanda calculada foi de 250. A demanda prevista foi de 250. Ora, 200 menos 250 dá menos 50. Então teve um erro de menos 50. Só que quando eu quero o erro absoluto, esse menos não importa. E aí o módulo de menos 50 é o quê? É simplesmente o 50. O módulo ele só olha para o valor, ele não olha para o sinal. E muitas vezes, quando a gente está falando de erro, não importa se errou para mais ou para menos, a gente quer saber o quanto que a gente errou. E aí por isso que normalmente a gente vai usar essa medida de erro absoluto, que é o erro. O quanto que a gente errou. Se foi para mais ou para menos, não importa. Eu quero saber de quanto que a gente errou. Errou de quanto? De 30, de 40, de 50? Então isso é o erro absoluto. E por fim, existe ainda mais uma medida, tá? Que é chamada de... seria o desvio absoluto médio, né? Do inglês, né? Por isso que é o MAD. Em português, DMA, né? Que é desvio médio absoluto, né? No português. Que representa o quê? A média desses erros absolutos. Então a gente pode considerar um número de meses para acumular, né, que de maneira acumulativa a gente vai acumulando esse erro, porque ele é uma média, ou seja, ele vai somar os erros nesses N períodos e vai dividir pelo número de períodos que a gente está analisando. Então a gente pode observar para diferentes períodos e acumulando esses erros, calculando essa média desses erros. Então o desvio médio absoluto ele é simplesmente a soma desses erros médios dividido pelo período que a gente está considerando nessa nossa análise. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode então considerar o N, né, que a gente vai usar, aquele N que minimiza o erro médio absoluto, por exemplo, esse desvio médio absoluto. Então aqui, ó, só como exemplo, vamos pegar o nosso exemplo 1 e vamos calcular o desvio médio absoluto para n igual a 3 e para n igual a 6. Nesse cálculo, a gente vai considerar, por exemplo, os últimos 4 meses, tá? Por exemplo, poderia considerar os últimos 3, os últimos 5, os últimos 6. Eu quero considerar os últimos 4 meses. O ideal é que a gente considere vários horizontes de tempo para poder ver qual método que, de fato, ao longo do tempo, tem gerado o menor erro. Porque esse cálculo que a gente está fazendo é para ver qual método que gera o menor erro num determinado horizonte de tempo. Eu aqui estou considerando 4 meses. Como é que eu faço essa conta? Olha, eu preciso calcular então o erro médio dos últimos 4 meses, que é fazer a diferença entre o valor que a gente mediu e o valor, né, que a gente calculou, né, com a previsão de demanda e o valor real da demanda. Então aqui, ó, é simplesmente fazer... Vamos voltar lá na tabela, no resultado da questão. Então tá aqui, ó. Se eu quero considerar nos últimos 4 meses, vou olhar primeiro aqui para o n igual a 3. Eu vou fazer o 124 menos 128, que foi o erro do mês 12. Mas tem que fazer o módulo, porque a gente não quer saber o sinal. A gente sempre vai considerar que é positivo. Mais o 118 menos 125,7. Calcula essa diferença daqui, faz o módulo, ou seja, considera que o número é positivo. E esse resultado a gente vai somar também. Faz também, ó, são os últimos 4 que a gente está considerando, né? Então a gente vai olhar para o 12, 11, 10 e 9. Ou seja, vamos olhar também para o 135 menos 122,3 e para o 131 menos 123,7. Então isso daqui, ó, é o que está aparecendo lá naquela fórmula que eu mostrei nesse exemplo, ó. Aqui, ó, 124 menos 128 dentro do módulo. Isso daqui vai dar, ó, 124 menos 128 dá menos 4. Mas como a gente só quer o valor, então é 4. Então isso daqui vai dar 4. E aí vai fazendo cada conta. Faz essa conta, vai fazer essa conta daqui, né, essa subtração, vai fazer essa subtração e vai olhar para o módulo, ou seja, vai olhar considerando que esses resultados são sempre positivos. Vai somar cada um desses resultados e depois vai dividir por 4. Bem, se tudo deu certo, e se eu também fiz certo,
esse resultado dessa conta daqui vai dar 7,925. Esse é o desvio médio absoluto, considerando o erro nos 4 últimos meses, tá? E agora para o n igual a 6, vamos fazer a mesma coisa. Vamos olhar para as previsões do n igual a 6 nos últimos 4 meses e fazer essa diferença com o valor real da demanda. Então, ó, olhando lá de novo lá na tabela, vou voltar na tabela rapidinho, a gente tem, ó, aqui, ó, quais são os últimos 4 meses? O mês 12, 11, 10 e 9. Quais são os valores reais? São esses aqui. Quais são os valores da previsão com n igual a 6? São esses 4 valores aqui, ó. 125,8, 127,2, 122,3, 119,5. O que a gente vai fazer? O módulo de 124 menos 125,8, mais o módulo de 118 menos 127,2, mais o módulo de 135 menos 122,3, mais o módulo de 131 menos 119,5. Então, que é o que a gente vai mostrar lá na frente, né? Isso daí depois a gente divide por 4. A gente está fazendo a média. Então tá aqui, ó. Esse daqui são os valores reais, subtraímos pelos respectivos valores das previsões de demanda, com n igual a 6, calculamos, fazemos essas contas, transformamos esses valores em positivo, somamos esses 4 resultados, dividimos por 4, se não erramos em nenhuma conta, isso vai dar 8,8. Opa! Qual que teve o menor erro dos dois casos? Foi esse daqui, né? 7,925. Significa que para essa nossa previsão, para esse produto, para esse modelo, para essa previsão de vendas que a gente teve, o método que gerou para a gente o menor erro foi aquele que considerou o n igual a 3. Ou seja, considerando os 3 últimos meses, considerando os 3 últimos períodos. A gente obteve a partir disso um erro menor. Então é esse que a gente vai usar na prática. É lógico que tempos em tempos, a gente vai refazendo esse cálculo para ver qual é o n que está gerando para a gente o menor erro. Então isso daqui não é estático, a gente não vai usar esse n igual a 3 para sempre. Depois de um tempo a gente pode perceber que o n igual a 4, o n igual a 5, deu para a gente um erro menor. E aí a gente adapta o nosso método. Então esse n é um parâmetro que a gente usa no nosso modelo que naturalmente pode ser modificado à medida que a gente observa que um outro valor de n traz para a gente uma estimativa melhor, tá? Considerando previsões dos últimos 4 meses, a gente poderia simular isso para outros horizontes. É importante destacar que é mais comum calcular o desvio médio absoluto considerando um horizonte de 12 meses, tá? Então, se a gente tiver um horizonte grande, é mais comum que a gente calcule esse erro no horizonte maior. Mas isso vai depender justamente do comportamento da demanda. Se ela está tendo um comportamento que durou esse mesmo comportamento nos últimos 6 meses, então o ideal seria a gente trabalhar com um horizonte de 6 meses. Nesse exemplo, eu trabalhei com um horizonte de 4 meses, tá? A grande vantagem do uso da média móvel consiste em sua simplicidade. É simplesmente calcular a média. Porém, a necessidade de armazenar um grande volume de dados, né, se a gente considerar que o valor de n é muito grande, é uma limitação desse método. Então, existem métodos em que você não precisa armazenar toda a série de dados. Você precisa apenas armazenar o valor da previsão do último mês e o valor real do último mês. Ou seja, com esses dois valores é suficiente para você prever a demanda do mês seguinte. Então existem métodos que são mais enxutos nesse sentido. O método da média móvel não é. O método da média móvel você precisa da previsão de demanda dos últimos N meses. Se você considerar um N igual a 10, você vai precisar armazenar o histórico de vendas dos 10 últimos meses para todos os seus produtos. Porque lembre-se que você vai fazer esse cálculo para cada produto. Ou para cada família de produtos, se você estiver no nível estratégico. Mas se você está no nível tático operacional, que é onde normalmente a gente aplica esse método, você vai ter que fazer esse cálculo para cada produto, para cada item que você vende. E aí o volume de dados passa a ser muito grande, o que pode tornar o método mais limitado nesse sentido, porque ele vai necessitar de um armazenamento muito maior de dados.
Outra limitação é que o método da média móvel só é capaz de fornecer previsão para o mês seguinte, né? Para o período seguinte, mês seguinte, trimestre seguinte. No exemplo 1, os dados dos últimos meses foram usados para determinar a previsão para o mês 13, né? Para períodos futuros, ou seja, para os próximos meses, qual seria então a previsão para o mês 14, para o mês 15 e para o mês 16? Seria a mesma previsão que a gente teve para o mês 13. Ou seja, ele tem um baixo índice de acerto à medida que a gente vai avançando nos meses seguintes. Ou seja, a gente vai avançando nos períodos seguintes. Porque ele simplesmente vai considerar que essa média vai se repetir. Então ele pensa, olha, existe uma média, a média é mais ou menos essa que eu calculei para o mês 13, então, ora, se essa é a média, então ela vai continuar valendo para o mês 14, para o mês 15, para o mês 16. Só que a gente sabe que à medida que o tempo passa, vai surgindo uma nova demanda, e aí essa média pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, o que vai fazendo com que esse método tenda a acumular um erro cada vez maior se a gente aumentar esse horizonte da previsão. Então ele vai ser útil quando a gente faz uma previsão para o trimestre seguinte ou para o período seguinte, para o mês seguinte, ou seja, previsões de curto, no máximo médio prazo. O uso do método da média móvel é recomendado apenas quando a demanda apresenta um comportamento estável e o produto também não for muito relevante, porque ela tende a ter um erro maior. E aí, um erro maior, se o produto for muito importante, isso vai gerar um custo por conta desse erro maior. Então, se o produto ele não é muito significativo para a empresa e o comportamento da sua demanda é bastante estável, ou seja, não tem nem tendência, nem sazonalidade, só tem nível, você pode aplicar o método da média móvel, sem problemas. Agora, existe um outro método, que é o chamado método da média móvel ponderada. O que a gente viu agora foi o método da média móvel simples, que é fazer simplesmente a média. Só que qual é o problema do método da média móvel simples? É justamente porque a gente dá a mesma importância, quando a gente vai ver, os dados de cada mês têm sempre a mesma importância. Só que na prática, normalmente, o último mês ele reflete melhor a realidade. Ou seja, a variação que a demanda sofre num período de um mês é menor do que a variação que ela sofre num período de 3 meses. Significa que o resultado do último mês ele traduz melhor a realidade futura do que aquela demanda que a gente teve há 3, 4 meses atrás. Então, de que forma a gente vai conseguir fazer com que o último mês tenha maior importância do que os meses anteriores? Atribuindo um peso a cada mês. Então, o último mês ele vai ter um peso maior, o mês anterior, né, o penúltimo mês vai ter um peso um pouco menor, o antepenúltimo mês vai ter um peso ainda menor. Então, essa é a forma que a gente tem de aumentar a relevância do mês mais recente nesse cálculo da previsão. Então, uma alternativa para ponderar a importância relativa dos períodos, né, no caso meses, trimestres, empregados na previsão, consiste em atribuir diferentes pesos para cada período. Em geral, os períodos mais recentes vão ser ponderados com pesos maiores, uma vez que é esperado a demanda ter um comportamento mais semelhante à dos meses mais recentes. O método de previsão de demanda pela média móvel ponderada é uma variação daquele que a gente viu, que é a média móvel simples, que também deve ser aplicada apenas para demandas que não apresentam nem tendência nem sazonalidade. Então ele vai ser usado no mesmo caso, tá? Só que ele tem vamos dizer assim, uma maior chance de obter uma precisão melhor do que o método da média móvel simples. Então esse método ele consegue traduzir melhor a realidade, ele consegue ser mais preciso, mas ele é aplicado exatamente nos mesmos casos que a média móvel simples. A diferença fundamental entre esse método e o da média móvel, que a gente viu, é que agora a gente vai considerar um peso maior para o último período, né, que é o mês mais recente, ou o trimestre mais recente, um peso ligeiramente menor para o penúltimo e assim por diante, até o último período que a gente considera nesse nosso cálculo da média. Em outras palavras, a demanda, né, os valores da demanda de períodos mais recentes vão ser considerados como sendo mais importante nessa definição da estimativa do que os períodos mais distantes, né, mais antigos. A fórmula é essa daqui, ó. Seria a média, ó, D1 mais D2 mais D3, né, dos N períodos.
Só que para cada um desses valores, a gente vai atribuir um peso. 5, 10, 20, geralmente um peso maior para os meses mais recentes, e à medida que os meses vão sendo mais antigos, a gente vai atribuindo um peso menor. Então a gente faz essa conta, né, que seria a demanda vezes o peso, e depois a gente divide isso pela soma dos pesos. E aí você vai ter lá o valor da previsão de demanda. Aqui, lógico que a gente passa a ter agora, além do N, a gente passa a ter também os pesos como parâmetro. E aí a gente vai ter que testar diferentes pesos para se obter aquela combinação de peso e N que gera um menor erro. Então a gente aumentou a complexidade do método. Só que em contrapartida a gente está tendo uma maior liberdade de modificar a equação e, consequentemente, a gente vai ter uma previsão mais acertada, tá? Agora, tem um detalhe que normalmente esses pesos, eles não são dados em números maiores do que 1, né? 10, 15, 20. Normalmente eles são números que refletem probabilidade, de maneira que a soma dos pesos é 1. Ou seja, a gente escolhe esses valores de peso de maneira a que a soma deles dê 100%, né? Dê 1, dê 100%. E aí, nesse caso, a fórmula seria simplesmente o valor da demanda vezes o peso mais a outra demanda vezes o peso da outra demanda. Aí fica mais fácil de fazer a conta. Onde esse peso daqui vai ser alguma coisa do tipo 0,3, 0,4, 0,2. Então são valores menores do que 1, de forma que a soma desses pesos dê 1. Então, quando vocês forem fazer uma questão de concurso que tenha esse método da média móvel ponderada, quase com 100% de certeza, esses pesos vão ser 0, alguma coisa. Ah, mas e se não for? Aí você depois divide pela soma dos pesos. Se for, a gente não precisa dividir, né? Observe, quanto maior for o peso atribuído para o último mês, né, para o último período, maior vai ser a sua influência no resultado da previsão de demanda. E aí vamos agora para um segundo exemplo, considerando novamente os dados lá da tabela 1, né, do exemplo 1, dado que o peso para os últimos 3 períodos são, então, 0,6 para o último mês, 0,3 para o penúltimo mês e 0,1 para o antepenúltimo mês. 0,6 mais 0,3 mais 0,1, somando, dá 1, né? Vamos determinar a previsão para o mês 13 e também para o mês 12. Então vamos fazer para os 2 meses. Como eu falei com vocês, normalmente no concurso pediria a demanda para o mês 13 e é isso. E aí é calcular a do mês 13 e acabar a questão. Aqui eu incluí também mês 12 para a gente poder fazer a conta 2 vezes, né? Então aqui está a tabela, lá daquele exemplo. O que a gente vai fazer? Ora, a gente vai considerar de novo n igual a 3, porque são 3 períodos, ele deu essa probabilidade, né, esse peso, de 3 períodos. Então a gente vai considerar, no mês 13, a gente vai considerar o 124, o 118 e o 135. Mas qual é a conta que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 124 vezes o peso do mês do 124, que é o peso do último mês, que nesse exemplo, 0,6. Então a gente vai fazer 124 vezes 0,6, mais 118, que é o antepenúltimo mês, vezes 0,3, né, que é o penúltimo mês, né? Mais 135, que é o antepenúltimo mês, vezes 0,1. Então tá aqui, ó. 124 vezes 0,6, mais 118 vezes 0,3, mais 135 vezes 0,1, que se as nossas contas estiverem certas, isso vai dar 123,3. Então essa daqui foi a previsão que a gente fez para o mês 13, que a gente vai considerar as vendas do mês 12, 11 e 10, e os pesos do último mês, que é 0,6, do penúltimo mês, que é 0,3, e do antepenúltimo mês, que é 0,1. Então, fazendo a conta, a gente obtém a previsão para o mês 13. Aí, se a gente quiser para o mês 12, por exemplo, a gente vai pegar as demandas do mês 11, 10 e 9. Qual é o mês 11? É o último mês. Ele a gente vai multiplicar por 0,6. O mês 10 é o penúltimo mês. Vamos multiplicar por 0,3. E o antepenúltimo mês a gente multiplica por 0,1. E aí, fazendo a conta,
124,4. O que a gente está vendo nesse exemplo? Que a gente consegue, então, calcular a previsão de demanda para o mês seguinte, tendo os dados dos N períodos anteriores e tendo o peso ou probabilidade que a gente escolheu, né, que a gente assumiu para cada um desses períodos anteriores ao período que a gente quer prever, né, ao mês ou trimestre de previsão. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!